Muito bem, retomando as nossas atividades, nós vamos ao segundo painel do dia, que abordará o tema O Consumidor Orquestrando a Competição. Para discutir o esforço da indústria em compreender e atender melhor o consumidor, nós teremos o André Sabioni, que é diretor de e-commerce e varejo do Facebook, também o Sérgio Biagini, que é responsável da Deloitte no Brasil pela indústria de serviços financeiros, a Luísa Futuro, que é User Experience Researcher no Nubank, e também o Raul Miyazaki, que é líder do time de contas estratégicas na ServiceNow Brasil. A moderação será de Marcelo Frontini, que exerceu diversas funções no segmento de meios de pagamentos e liderou a criação do programa de inovação aberta InovaBra Bradesco. Serão debatidos os tópicos sobre empoderamento e a mudança de comportamento dos consumidores, também a importância dos dados no contexto da experiência e fidelização dos clientes, a plataforma ou plataformas de serviços financeiros e as capacidades de aconselhamento e educação financeira, e empresas não financeiras transformando a forma de consumo de serviços financeiros. Participe dessa conversa enviando as suas perguntas e não deixe de avaliar este painel. Logo abaixo da tela de transmissão tem um ícone para avaliar. O seu feedback é de extrema importância para que nós possamos continuar entregando o melhor evento para você. A todos e todas, então, um ótimo painel. Frontini, a palavra é sua. Obrigado, Adalgisa. Bom dia a todos. Bom dia, querida Luísa, André Sabioni, meu querido Sérgio, que está com o novo visual aqui para toda a plateia que o conhece, e o Raul também. Gente, estamos com 4 pessoas que, além das empresas maravilhosas que eles trabalham, os 4 têm muita experiência para compartilhar aqui conosco. E em nome da Naíra e do Marcelo Assunção, queria agradecer muito o convite. Gustavo Roxo já comentou isso na abertura do FID 21. É um evento fantástico, não deixem de aproveitar durante hoje e amanhã, muitos palestrantes fantásticos. E a gente vai falar da pessoa ou do ser mais importante da nossa vida, que é o consumidor, que é a pessoa. Estamos aqui em função dele e dela. E aí, gente, a gente tem realmente um painel que a gente quer, claro que com temas de tecnologia, com tema de serviços financeiros, mas qual é essa prerrogativa que o consumidor está tendo nessa nova sociedade? E a gente sabe que o celular, o smartphone trouxe um novo, é como se fosse uma nova revolução industrial. Todo mundo fala da revolução 4.0, que o consumidor está tendo mais acesso à informação, que o consumidor está podendo fazer comparações em real time, online. Então, pessoal, a gente entende que num país com a diversidade que o Brasil tem, o smartphone, o acesso à internet é algo muito relevante, e cada um aqui dos nossos colegas vão citar exemplos de como é que você lida com essa diversidade. Um outro tema também muito relevante no Brasil é o acesso à informação. Então a gente sabe que também com acesso à informação o consumidor se informa mais, compara, e não só compara, como ele pede referência. Agora, ele pede referência para quem? Para a marca? Ele pede referência para o melhor amigo, para a melhor amiga, para a família ou para as empresas que transmitem mais confiança? E cada vez mais, quando a gente fala informado, todo mundo vai no Facebook, vai no WhatsApp, vai no Google pedir informação. E a gente tem acompanhado como sociedade o quão relevante é o consumidor saber qual é a fonte dessa informação. É uma fonte fidedigna? Então, o consumidor, nesse sentido, ele precisa ter cada vez mais também o empoderamento de saber se isso é melhor ou pior para ele. E, claramente, a experiência gera comportamento que você pode ser repetitivo em relação à confiança que você tem com aquele produto, com aquela marca, com aquele serviço. Então, baseado nesse tema muito amplo, eu vou chamar a querida Luísa do Nubank, que é uma empresa fantástica, multinacional, gente, que está preparando a IPO, né, Luísa? E você vai compartilhar conosco um pouco aí a tua experiência fantástica de comportamento do consumidor. Bem-vinda, Luísa.
Obrigada, Marcelo. Bom dia pessoal, bom dia para todo mundo que está nos assistindo. Um prazer estar aqui num festival que tem esse objetivo de unir finanças e sociedade, algo tão importante, nobre, ainda mais nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Eu justamente quero fazer minha fala trazendo esse olhar para a diversidade, para o Brasil profundo, né, que é um tema que está se popularizando e que mostra a importância de a gente conseguir enxergar esse paradigma tão complexo que é o Brasil. E aí, falando de empoderamento do consumidor, o quanto que esse consumidor está se empoderando, vem se empoderando, e a gente vem vendo o crescimento da digitalização de uma forma bastante contundente e retumbante, mas ainda assim, num momento como hoje, eu acho importante a gente falar e iluminar o caminho que a gente tem para trilhar para empoderar uma grande maioria minoritária da população, que são os trabalhadores informais, que hoje fazem parte, são cerca de mais de 41% da população, são mais de 38% dos brasileiros, ou seja, pessoas que estão fora do sistema financeiro de alguma forma. E nesse mesmo, próximo a isso, a gente também tem uma população de 45 milhões de desbancarizados, ou seja, é muita gente e existe muita oportunidade para aproximar essas pessoas do universo financeiro. A gente vem vendo um crescimento do empreendedorismo no Brasil, justamente nesse momento de fragilidade econômica, e que a gente tem uma grande massa de uma população que está sendo empreendedores iniciantes, pela primeira vez se deparam com essa possibilidade, com essa necessidade de empreender, e como nós, dentro do mercado financeiro, vamos abarcar e compreender essas pessoas que precisam fazer essa transição de jornada para conseguir ser mais viável e sustentável financeiramente. E aí, acho que tem um tópico bastante importante, que é o potencial da gente empoderar e aproximar essa população. São diversos caminhos, são muitos os caminhos, mas eu queria destacar aqui dois deles. Eu acredito que um caminho importante é como instituições a gente conseguir segmentar essas pessoas para além do transacional, para além da renda que essas pessoas têm e originam, que é muito, porque hoje os trabalhadores informais, eles produzem cerca de 1,12 trilhões de reais, é quase 17% do PIB, ou seja, trazer essas pessoas para dentro tem a ver com a gente rever o nosso modelo de segmentação, a gente conseguir olhar para elas não só como classe A, B, C, D, mas comportamentalmente, como que essas pessoas elas atuam atitudinalmente, o que elas querem, o que elas precisam para serem, então, empreendedores, e rever o nosso modelo de segmentação, ampliar o nosso modelo de segmentação é uma forma da gente conseguir abarcar essas pessoas, e de uma forma também criando modelos mais amplos e mais diversos, é trazer essa diversidade que está para fora também para dentro dos nossos modelos financeiros. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente fala muito, né, no mercado financeiro, do custo-benefício, mas aí eu acho que eu trago uma provocação que vem até do universo médio, que é o risco-benefício, né? Como nós, instituições financeiras, podemos avançar esse modelo do custo-benefício e pensar talvez um modelo de risco-benefício, que é uma forma de incluir essa população que não tem essa normalidade, essa estabilidade de uma pessoa CLT, de carteira assinada ou que trabalha num órgão público, mas que é uma população, como comentei, uma maioria minoritária, porque é uma massa muito grande. Isso, essa aqui é a minha fala. Eu queria passar a palavra para o André, então, para seguir nessa conversa. Obrigado, Luísa. André, acho que com a tua grande experiência de informação que você tem como plataforma mundial, e principalmente sempre vocês comentam no Facebook, no grupo Facebook, de inclusão do consumidor mundialmente na internet, a dica da Luísa tem tudo a ver com você entrar agora no circuito. Prazer em ouvi-lo, André. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí do FID 21 pelo convite, por participar. Raul, Sérgio,
Frontini. É super legal isso que a Luísa vem falando, porque se a gente observar mudança de comportamento, né, das pessoas como um todo, e não vamos falar nem ainda de consumidores, mas a mudança de comportamento, a gente pode associar elas ou colocar ela numa perspectiva de 3 grandes fatores, né, que fazem que as pessoas mudem o comportamento, e aí dentro dessa perspectiva de tecnologia e usabilidade. A primeira é a própria inovação, né, obviamente quando você tem um produto, uma inovação nova, né, e aquilo, obviamente, é disruptivo ou traz muito valor para as pessoas, você tem uma mudança naquela direção. A segunda e aí no nível individual ainda, da própria necessidade. Você tem uma necessidade, por qualquer que seja, né, pessoal mesmo, e aquilo te leva a mudar o comportamento, ou pelo próprio ciclo de vida que você está passando por aquele momento. E o terceiro é o do contexto, né, que a gente está inserido, e esse contexto de pandemia, que a gente infelizmente ainda está nele, ele provocou uma série de mudanças, né, no comportamento das pessoas. A gente falando de pagamentos, por exemplo, 77% dos brasileiros testaram uma nova forma de pagamento nesse ano, que não teriam testado se não fosse por conta da pandemia. E a gente observa isso acontecendo, né, não só com pagamentos, no e-commerce como um todo. Mais de 30% das pessoas realizaram compra online pela primeira vez. E aí, trazendo isso para o nosso universo, né, do Facebook, e quando a gente fala de plataformas, né, Facebook Inc., né, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o WhatsApp, tem o Messenger, a gente viu um crescimento mais de 1000%, por exemplo, na troca de mensagem entre as pessoas, videochamadas, enfim, fenômenos que a gente observa também na nossa vida, mas é um exemplo de como que isso é uma mudança de comportamento, né, causada por esse contexto. E aí a gente observou também que mais de 30% testaram compras também através das redes sociais, né, como um todo. E aí conecta muito com o que a Luísa falou, nessa perspectiva de olhar o Brasil com toda a sua diversidade, com toda a capilaridade que a gente precisa ter, e como que esse movimento ele passa por esses 3 pilares, né, do contexto, da inovação e da necessidade das pessoas. E nessa perspectiva de inclusão, uma coisa que a gente observa que é fundamental é a experiência que a gente traz para as pessoas, né? O WhatsApp, durante essa pandemia, né, eu citei o número de mais de 1000% do crescimento de troca de mensagens, ele cresceu demais também na forma de pequenos negócios começarem a fazer ali algum tipo de contato, a loja estava fechada, então muitas vezes o Instagram e o WhatsApp daquele pequeno empreendedor era a única possibilidade que ele tinha de manter contato com as pessoas de uma maneira mais próxima do que ele tinha na vida real, né? Conversando, tendo ali um contato muito personalizado. E a hora que a gente olha para o Brasil como um todo, o WhatsApp é para uma parcela da população a única internet dessa população, seja porque por qualquer que seja o motivo, mas tem alguns como um próprio analfabetismo digital ou uma dificuldade de navegar por outros canais digitais, seja por questão de dados, seja questão pela própria usabilidade mesmo, né? O fato do WhatsApp ser extremamente simples, né, ele possibilita que ter uma penetração e um alcance muito grande. Ele é praticamente do tamanho da internet mobile no Brasil hoje, é o tamanho do WhatsApp. Então, nessa perspectiva, a inclusão que ele proporciona, né, não só de pessoas entre pessoas se conectarem, mas isso acaba gerando também uma expectativa para as empresas, né, da mesma forma que as pessoas conversam entre amigos, né, eles também gostariam de ter essa mesma conversa, essa mesma forma de se relacionar com as empresas. Então, juntando, né, o contexto, a inovação e a usabilidade que tem, né, todo o comportamento nas redes sociais e a questão da necessidade individual, esses 3 fatores juntos, de fato, a gente percebeu uma mudança de comportamento muito grande dentro desse cenário que a gente está vivendo. E quando a gente fala de comportamento, o consumidor empoderado, né, o empoderamento do consumidor passa por possibilidades, né? Você se torna empoderado quando você tem possibilidades para escolher entre um ou outro, e nessa escolha que você vai fazendo, você provoca o movimento de toda uma cadeia, de todo um setor, em cima daquela expectativa que as pessoas estão buscando. Então, para a gente falar de inclusão, a gente tem que falar
e de empoderamento do consumidor, principalmente, a gente tem que falar de aumento de possibilidades, porque aí ele vai ter poder de escolha, e tendo poder de escolha, ele vai se tornar mais empoderado. O André, e esse empoderamento que a própria Luísa também falou, né, da inclusão, a gente sabe que o WhatsApp, para muitos brasileiros, foi a primeira alfabetização que a gente fala digital. Foi o primeiro acesso até a internet, à rede mundial, se a gente pudesse falar assim. Sérgio, então contribua conosco. Esse cliente que de alguma forma a pandemia até algumas tendências já existiam, já estavam acontecendo, mas a pandemia acelerou. E pelos exemplos da Luísa e do André, a gente percebeu que 1000% é exponencial essa aceleração aí de tendência. O que você pode nos contribuir com isso? Tá no mute, Sérgio. Colocaram no mute, agora eu tirei. Bom dia a todos. Prazer aí, Frontini. Prazer estar com o André, com a Luísa, com o Raul aqui no painel. Obrigado ao Marcelo e a Nair pelo convite de estar aqui com vocês. Acho que, sem dúvida nenhuma, Frontini, como você colocou, né? A pandemia só acelerou todo o processo de transformação e de empoderamento que a gente já vinha experimentando no universo de serviços financeiros, né? Sem dúvida, a forma com que a gente consome o serviço financeiro hoje, ela é muito diferente da forma que a gente consumia anos atrás, com toda a evolução digital que a gente viveu nos últimos anos, né? E, na verdade, é um ambiente pujante, né, de inovação e de disrupção, né? E é um ambiente onde a competição ela está cada vez mais dinâmica e extremamente dinâmica, né? Efeito GAFA, a gente tem aqui uma Big Tech como o Facebook com a gente no painel discutindo, as fintechs que viram aí os unicórnios, aqui o caso do Nubank, a nossa colega Luísa aqui também super presente no mercado e crescendo de uma forma super acelerada. Toda essa inovação disruptiva que a gente viveu nesses últimos anos fez realmente com que nós consumidores, né, e quando a gente fala nós consumidores, não é só a pessoa, nós como pessoa físicas, também as pessoas jurídicas, que eu sempre falo que atrás de uma pessoa jurídica tem ali um indivíduo, né, as pessoas jurídicas também estão cada vez mais empoderadas, né. E hoje a gente tem uma quantidade de opções, né, de compra, de aquisição de produtos, né, hoje a gente, para adquirir um crédito, um investimento, um pagamento, um seguro, são múltiplas escolhas, uma diversidade super grande de produtos, né? A quantidade de informação que a gente tem, a transparência que a gente tem, justamente criando um ambiente positivo que traz o consumidor para o centro da atenção e fez com que a gente tivesse cada vez mais um consumidor totalmente independente. Hoje nós somos independentes cada vez mais nas nossas escolhas, né? Eu acho que um outro efeito que a gente tem também em relação à parte do empoderamento do consumidor, toda a democratização que a gente tem da informação, né? Hoje a gente, de uma forma independente, a gente consegue colher mais fácil a informação e a gente consegue ter de uma forma muito mais rápida a escolha de opções, né? Porque no final das contas, nós como consumidores, a gente quer uma experiência sem atrito, a gente quer ter maior transparência, a gente quer serviço personalizado, a gente quer agilidade, a gente quer uma resolução extremamente rápida, né? Então, a gente está cada vez mais no controle do nosso ecossistema financeiro, né? Para você ter uma ideia, Frontini, um dos dados dos Estados Unidos, da Deloitte US, um dos estudos que a gente fez, mostrou, no caso de Wealth, por exemplo, que 66% dos herdeiros de grandes fortunas, né, do high e ultra high, eles trocam, e na maioria dos casos, quando eles recebem a herança, eles trocam de provider, eles trocam de aconselhador, ou simplesmente eles simplesmente deixam de utilizar e passam a fazer o self-advisory, né? Porque hoje as ferramentas estão aí, hoje a ferramenta está acessível e o cliente ele tem o poder acessível, socializada, e o cliente tem o poder de buscar essas informações e utilizar essas informações para benefício próprio, né? Acho que um outro efeito também, acho que bastante interessante que a gente tem que perceber com essa parte do empoderamento do cliente, essa democratização, na verdade, a gente eleva a barra da indústria, né? A gente eleva a barra da indústria no sentido de que a indústria busca entregar melhor serviço, né? Melhores produtos,
melhor qualidade da informação, e a indústria também passa a se preocupar muito com a qualidade também dos seus talentos. Se eu tiver bons talentos, seja na linha de frente, seja num back-end desenvolvendo conteúdo, desenhando uma jornada, isso é um efeito positivo que gera também na experiência final do cliente, né? Mas acho que um dos pontos também que a gente tem comentado bastante e a gente tem discutido bastante com os nossos clientes principalmente, né, é como que eu consigo, dentro da jornada, né, dentro da experiência que eu estou entregando, seja num aplicativo, seja num contact center, como é que eu consigo fazer com que o meu cliente se sinta realmente empoderado? Mas eu acho que a grande pergunta, o grande X aqui dos players de mercado, seja o grande porte ou de porte menor, é como que eu, como player de mercado, eu consigo me manter relevante para esse cliente final, né? Como que eu consigo realmente manter a importância? Porque se eu tenho acesso à independência, como que eu consigo manter essa importância e esse posicionamento para o cliente final, né? E eu acho que isso passa muito pelo que a Luísa trouxe, também o André trouxe, pensando aí na questão de personalização, a segmentação, o desenho da jornada, né, dentro de um ciclo de vida, e realmente entendendo quem é esse cliente, esse indivíduo que a gente tá lidando, né? E fazer com que isso a gente consiga repensar os nossos fluxos de engajamento, dentro de um contexto de empoderamento e para todos os tipos de interação, desde um onboarding até uma reclamação de uma necessidade ou a aquisição de um produto e tudo mais. Acho que esse é um grande momento que a gente está vivendo dentro da indústria. Ô Sérgio, e esse empoderamento, a gente está falando de consumidor, mas vocês lembraram também, tem o consumidor B2B, que, né, Raul, ele é um consumidor na pessoa física, e o Raul trabalha numa empresa também que cresce a ServiceNow, tremendamente oferecendo serviços para as empresas para trazer esse mundo digital da agilidade. E o Sérgio nos lembrou muito isso, cada vez mais as pessoas estão se autosservindo. Conta pra gente, Raul, na tua experiência, como é que está isso também no mercado B2B com a ServiceNow e você? Legal, obrigado, Frontini. Obrigado pela organização, bom dia a todos. Prazer estar nesse painel com clientes, parceiros de negócio, amigos de faculdade, né, Frontini? Acho que eu vou falar, antes de falar da questão dos nossos clientes, né, nessa relação de B2B, como você comentou, Frontini, comentar, dar alguns exemplos adicionais do que todos colocaram aqui, no que tange como a tecnologia tem sido um motor para empoderar o consumidor a tal ponto que ele está rompendo as barreiras do que seria um consumidor, né? Vou dar alguns exemplos. Energia solar distribuída. Você pode instalar células solares na sua casa para prover energia para você e você produzir em excesso e vender ao mercado. Então, você de consumidor passa a ser um produtor. Crowdfunding, né? Vou dar um exemplo fácil de jogos. Você, em vez de ser um consumidor passivo e comprar o jogo pronto, você pode ter uma multidão de milhares, milhões de fãs de um jogo de corrida, como meu filho fez. Você investe uma quantia pequena, você recebe os betas e você participa da opinião sobre o que você vai querer ter pronto no jogo. Então, você sai de ser consumidor e passa a ser um investidor ativo em ter o produto final. Falando de WhatsApp, eu lembrei de peer-to-peer, né? Hoje o Banco Central liberou a sociedade de empréstimo pessoal, peer-to-peer, pessoas emprestando dinheiro para pessoas sem ter uma instituição financeira. Então, você vê o consumidor atuando com a tecnologia atuando como uma entidade financeira. Gig economy, né? Em vez de uma empresa contratar outra empresa para desenvolver o projeto, vai contratar pessoas que estão no ecossistema com capacitação, com qualidade, que podem resolver um projeto numa empreitada e depois se liberar ao mercado. Então, o consumidor vira uma empresa, vamos dizer assim, né? E aí, para finalizar, entrando na questão que você me perguntou do business to business, esses exemplos aí são um pouco futuristas, né? Vou dar um exemplo real de um tipo particular de consumidor, que é o colaborador. O colaborador, até antes da pandemia, ele tinha uma experiência fora da empresa como um consumidor empoderado.
pede transporte, pede comida, faz transações bancárias sem ir numa agência. Só que o mesmo indivíduo, quando ele entrava, por exemplo, o cara contratado no primeiro dia dele na empresa, tinha uma experiência quebrada. Ele tinha que ir lá no departamento de RH preencher um monte de ficha, ir na área de benefícios para entregar documentos, ir na área financeira registrar sua conta bancária, ir na área de tecnologia pedir seu equipamento, seus acessos. E o que resulta é que o tempo para ele ficar produtivo, às vezes, inviabiliza o negócio, né? Principalmente depois da pandemia. Eu estava contando para um cliente que eu tive uma experiência positiva na minha vinda a ServiceNow em janeiro do ano passado, que no dia 1 eu tinha o equipamento, eu tinha todos os acessos, eu tinha a informação dos meus clientes no sistema, a informação dos meus funcionários, e ele falou: Raul, eu queria muito entender como vocês estão fazendo isso, porque a gente aqui, como empresa de tecnologia, eu levo 30 dias desde o dia 1 que o funcionário começa até ele receber todos os equipamentos e acessos para ele ser produtivo. E isso que acontece em mercado de tecnologia, que o mercado é aquecido, muitas vezes o colaborador vai embora, ele desiste de ficar na empresa. Então, esse é um exemplo final aí, vou chamar assim, de empoderamento do colaborador, que é um tipo particular de consumidor, Frontini. A gente sabe quanto cada um de nós tem vivenciado, ainda mais aqui, a maioria também convive com pessoas mais jovens, o quanto que está tudo premente, urgente. E nós vamos então para o segundo módulo desse debate, que é bem interessante porque o André deu essa dica, parece até que está tudo combinado, mas é que faz sentido, aí a Nair e o Marcelo estão de parabéns em convidar vocês, né, que encadeia muito bem a conversa. O Arnaldo Antunes, na abertura, depois os organizadores disseram que nós vamos ter acesso a todo o conteúdo depois offline. O Arnaldo Antunes, ele brincou com aquela música dele, que ele disse que compôs faz tempo, né, que o dinheiro, o papel, você não leva para o céu, ele fica, e a gente era avaliado pela quantidade de dinheiro, o papel que você tinha. E muitas vezes, quem vivenciou inflação alta, a gente às vezes tinha que carregar um montão de dinheiro assim, não tinha nem cartão, não tinha meios eletrônicos. E hoje de manhã vocês perceberam que vários CEOs aí dos bancos que falaram, comentaram: gente, eu nem sei mais o que é usar o dinheiro papel. Mas isso se transformou para os dados. O dado, a informação do cliente, cada vez mais é um grande... Tem outros economistas que dizem, né, que o petróleo foi o grande motor do crescimento da sociedade do século passado. O dado está sendo para a nossa sociedade agora do século 2020. E aqui, gente, tecnologia, o Raul já deu um pouco essa dica, e o próprio Sérgio também, com Big Data, com inteligência artificial, as pessoas estão se fazendo a pergunta, e a pergunta que eu vou trazer aqui para todos vocês que estão conosco. Será que seremos capazes, então, de prever o comportamento futuro do cliente, desse consumidor, e antecipar? E o André disse, né, através da necessidade de uma boa experiência, você gera relacionamento, você gera confiança e gera recorrência. Então aqui eu passo agora, Sérgio, para você iniciar esse debate nosso aí sobre os dados e o comportamento do cliente UX, por favor. Só o coração de tudo, né? A essência de tudo, né, Frontini? Bom, vamos lá. Acho que a indústria, deixa eu fazer um recap rápido. Acho que a indústria de serviços financeiros, né, independente do seu porte, do seu setor e segmento, ela sempre buscou ser centrada no cliente. E mais do que nunca, isso hoje, no contexto dos dias de hoje, isso se tornou extremamente relevante, né? E com isso, o dado passou a ser realmente um fator chave de competição e um fator extremamente chave de diferenciação, né? Eu só consigo ser customer-centric, eu só consigo ter uma centralidade no cliente, eu só consigo personalizar uma relação se eu tiver domínio dos dados, né? E a inteligência sobre os dados, a capacidade de gerar insights sobre eles, a capacidade de gerar uma experiência digital, uma experiência física e digital num contexto de instituição financeira que tem rede, né? Isso é fator extremamente
de diferenciação competitiva, entregando na ponta uma experiência e buscando fidelizar o cliente, né? A gente muito fala da indústria, a indústria há 10 anos vem falando, pelo menos 10 anos, né, vem falando de visão 360. Tenho certeza que se a gente perguntar para qualquer player de mercado, você faz 360 do cliente, 100% vai falar que faz 360 a visão 360 do cliente, todos vão dizer que tem o dashboard, que o atendente no contact center, ou que o atendente numa agência tem lá o seu painel com seus dados, com a sua visão. E, na verdade, hoje, a gente tem desenvolvido grandes projetos de CRM, e, na verdade, quando a gente pega as visões 360 que existem hoje, elas estão direcionadas, em muitos dos casos, exclusivamente para a oferta. Qual que é a próxima venda que eu tenho que fazer? E vender é parte de uma experiência, não é a totalidade da sua experiência, né? E muitas vezes os casos que a gente tem visto é que não necessariamente os tal dos NBAs, NBOs, Next Best Action, Next Best Offering, eles realmente consideram a necessidade do indivíduo e o contexto que esse indivíduo, que aquela persona, ela está realmente inserida, né? Então, acho que você conseguir a experiência tem que realmente passar por considerar e entender a necessidade do indivíduo, personalizar essa relação e nas interações do dia a dia, né? Agora, se a gente tem essa dificuldade hoje com a visão 360, imagina agora com o advento de Open Banking, que a gente fala na Deloitte que essa visão 360 ela é exploit para 720, né? Porque você vai passar a ter, uma vez com o consentimento, você vai passar a ter o acesso a dados que você não tinha conhecimento, e que você vai conseguir enriquecer a sua base de clientes, né, a sua base de dados, e realmente entender o que é o indivíduo, né? A gente já, quando a Deloitte, você sabe que a gente tem uma participação muito forte em desenvolver o futuro, né, o pensamento do futuro da indústria de serviços financeiros, com as nossas reportagens que a gente faz junto com o World Economic Forum, e já há uns 5 anos a gente já colocava que as plataformas que conseguirem realmente deter a preferência do consumidor vão ser as plataformas que vão ser as plataformas vencedoras. E para isso, né, é fundamental você conseguir fazer com que você tenha uma relação e um atendimento extremamente personalizado e conseguir conquistar essa fidelização, né? E para isso, além de você fazer um MBA, um NBO bem feito, realmente identificando a necessidade daquele indivíduo, é trazer o contexto daquela necessidade daquela pessoa ou daquela companhia, seja, de novo, não importa muito o PF, PJ, às vezes a gente fala muito pensando em PF e a realidade de PJ também está aí na nossa frente, né? Acho que um case que é interessante a gente citar, um MVP, por exemplo, que a gente fez voltado para MEI, aonde dentro de uma plataforma que você tem ali o atendimento, onde você tem o serviço financeiro, você também trazer o contexto daquele MEI. Se eu estou falando, por exemplo, de uma MEI que é uma manicure, por exemplo, eu trago conteúdos relacionados àquele indivíduo, conteúdos relacionados àquela necessidade, o que aquele empreendedor está fazendo. Quando você faz isso e trabalha no contexto, você tem um efeito de engajamento exponencial. E esse MVP, nesse exemplo rápido aqui, demonstrou isso. O Sérgio, aqui, Luiz, o Sérgio trouxe uma deixa porque ele comentou, né, vender não é a única parte da experiência, não tem que ser o fim, mas é uma das experiências. E semana passada, uma entidade divulgou um NPS de todas as diversas marcas brasileiras que estão atuando, e fiquei bem impressionado que a Faber-Castell teve o melhor NPS, em função talvez da educação, da caneta, que todo mundo lembra. Mas o Nubank teve um dos melhores também NPS, parabéns, Luiz. Então essa é a dica também, que com certeza para ter um NPS acima de 60, vocês não estão só vendendo, mas estão indo muito mais além do que o cliente está com essa expectativa com vocês. Legal, eu acho que eu vou começar até parafraseando aí o Sérgio, né, que essa ideia de os dados são o coração de tudo, e eu gosto de pensar justamente nessa tecnologia humana por trás dos dados, porque dados nada mais é do que a construção de uma relação. E conversando com os consumidores, a gente enxerga que eles entendem essa própria
relação deles transacional e de dados como a construção de uma relação. E uma palavra até que eles usam muito, até mesmo dentro desse universo financeiro, é a construção de vínculo, né? Ou seja, os consumidores entendem que essa relação transacional e esse comportamento, ele gera uma construção de uma relação, que aí não está só interessada, né, numa próxima venda, mas sim de como a gente pode construir uma relação de longo prazo. E eu acho que isso, como pesquisador e pesquisadora aqui dentro do Nubank, a gente pensa muito em como que a gente pode construir relações, conectar produtos e sistemas para conseguir ter um olhar do longo prazo e não só no curto prazo. E aí também eu trago uma coisa que a gente já falou aqui, um pouco desse empoderamento, e os dados são uma forma de empoderar os consumidores, mas para isso a gente precisa trazer a transparência, e a transparência é que vai poder fazer com que o cliente tenha o controle, que ele conquiste a sua autonomia, e para isso ele precisa entender da onde ele está e para onde ele vai ir, e a gente precisa ajudar com produtos e uma forma de usabilidade a criar esse caminho, para eu entender que hoje o meu limite é tanto, mas como que eu posso daqui para frente entender como que esse limite ele vai aumentar, criando uma relação criando uma relação, na verdade, né? E eu acho que dados, eles são pessoas e são analisados por pessoas, e aí eu trago um pouco dessa fala que a gente disse, do contexto mesmo, da gente conseguir olhar para esse dado não como um número, como uma coisa unitária, mas por trás desse dado existe uma pessoa com o seu contexto, e como que a gente vai criar essa jornada personalizada para que essa pessoa consiga evoluir e se empoderar e crescer financeiramente junto com uma instituição. E dentro desse cenário do Open Banking, acredito que pensar em relações de longo prazo é ainda mais crítico, porque não se trata só de fazer ter uma boa usabilidade em um produto, de ter uma grande aquisição, de fazer uma única compra, mas como que eu consigo construir e costurar uma relação mais polivalente, mais potente e que entende as necessidades intrínsecas aí de cada grupo de consumidores. Ô Luiz, e aí você traz também, a gente sempre lembra no Brasil, porque aquela famosa frase, você sabe com quem você está falando? Hoje o dado, e aqui vocês colegas, né, tanto a Luísa via Nubank, o André do Facebook, que sabe tudo que eu faço, que eu posto muita coisa, cada vez mais o dado, pessoal, ele vai além da nossa fotografia, do nosso comportamento, mas ele vai também das nossas redes sociais e está avançando também para a biometria. Então vocês já estão vendo alguns países que as pessoas estão fazendo transações com reconhecimento, seja da sua voz, da sua face, dos seus olhos, e isso vai trazer uma segurança tremenda, até o ponto, por que não, da gente poder votar usando a biometria e não precisar usar o voto em papel, como tem sido falado aqui em alguns momentos na nossa sociedade. Temos que avançar para o digital e não recuar para o papel, até porque ecologicamente não é bom. Raul, como é que você pode contribuir com a gente nesse tema, que o André sabe tudo que você está fazendo hoje agora aí, Raul? Eu vou fazer uma provocação aí para o André, né? Acho que quando fala de dados, e dados sem dúvida, como o Biagini e a Luísa bem colocaram, estão no centro de todas essas novas experiências de jornadas de conquista do cliente, mas está sempre atrelado ultimamente a uma palavra chamada privacidade. Privacidade dos dados é um tema que está na moda. Vocês viram recentemente vazamento gigante aí no mercado brasileiro. Você vê documentários, né, os nomes, dilemas da rede social, privacidade hackeada. Então, isso tudo eu chamaria são assuntos relacionados a dados, mas com viés negativo, né? Esse viés negativo vai fazer as pessoas pensarem em se fechar e não compartilhar seus dados, né? A gente está tendo uma série de coisas novas, como o Open Banking, que é uma iniciativa fantástica do Banco Central. E também eu tive experiência, não só como executivo aqui na ServiceNow, mas como mentor de startups em diversos programas, inclusive no Nova Abra com o Frontini, onde eu vi uma tendência diferente, né? Você usar, vou chamar assim, tendência de usar os dados e a privacidade com viés positivo. Linkando com a primeira pergunta,
o consumidor usando os seus dados de uma forma inteligente a seu favor. Vou dar alguns exemplos de algumas startups. Tem uma que eu dei mentoria quando eles eram muito pequenos, hoje até um deles, o Thiago Álvares, fez parte do painel de abertura, o Benjamin Gleason, eles são da Guia Bolso, hoje estão com 6 milhões aí de clientes, e acho que é um bom exemplo, né? A partir da permissão, né, do cliente para acessar os dados das suas várias contas bancárias, o Guia Bolso consolida elas e passa para o usuário uma visão de todos os gastos e uso do seu dinheiro, e em cima disso, usando Analytics, ele consegue propor produtos de investimento, de empréstimos, de múltiplos bancos. Então, esse é um exemplo claro de o usuário dando acesso aos seus dados para ter um serviço que ele não tem em nenhum banco individual. É um serviço que a Guia Bolso cria de uma forma inovadora para eles. Um outro exemplo que eu vi num curso que eu fiz no MIT, eles chamaram uma ex-aluna, a Nicole van der Tuin, que abriu uma startup chamada First Access. Ela iniciou focada na África, ela iniciou na Tanzânia, hoje ela está em diversos países na África, com um foco também diferente, né? Esses países, assim, parecido com outro país que eu conheço, muita gente tem celular, mas muitas das pessoas não têm conta bancária e não tem nenhum produto financeiro, o que significa que eles são transparentes ao mercado financeiro e fica difícil de você oferecer produto porque eles nem credit scoring têm. Então, essa empresa, essa startup, ela criou uma parceria com uma empresa de telecom e ela fez uma campanha de marketing muito inteligente, mostrando para esse consumidor, esse cliente de celular, que se eles liberassem o acesso aos dados deles de navegação, eram contas de pré-pago, para ver a frequência no que eles pagavam pré-pago, os locais que frequentavam, quantidade de pessoas com que eles se relacionavam, e isso alimentava um engine de inteligência artificial que gerava um crédito scoring para esse público. Então, é um segundo exemplo do cliente fornecendo seus dados para ter acesso a produtos que ele nunca teve, né? E, por fim, um exemplo já mais antigo aqui, mas eu acho muito interessante, diferencial. Lá no Cuba eu conheci a Ribbon. A Ribbon é uma startup que é voltada para doações, mas também de uma forma inteligente, né? As pessoas interessadas em doar, elas vão acessar conteúdos, notícias, vídeos e conteúdos que são pagos por patrocinadores, então eles vão ter acesso a esses dados de navegação, e uma parte desse dinheiro, desse patrocinador, ele vira moeda que o usuário pode pegar essa moeda e escolher para qual entidade ele quer doar, e ele mesmo, como usuário, também pode comprar moedas e doar. Então, esse também é um exemplo diferente de como o usuário pode liberar sua privacidade e ter esse uso final dos dados para algo positivo, como é o caso de doações. Se eu não me engano, a última vez que falei com o Rafael Rodeiro, que é o empreendedor, o volume de dinheiro transacionado entre os doadores e entre as empresas era mais de R$500 mil. Que o comportamento do cliente, o Raul trouxe isso, André. Quanto mais a gente puder ter informações, você trouxe isso da necessidade, do contexto, a gente vai poder enriquecer cada vez mais essa experiência. Compartilha conosco tudo o que vocês têm pensado em como melhorar essa experiência com o cliente através do relacionamento, André. Obrigado, Frontini. Bom, é muito interessante tudo isso que a gente vem debatendo sobre esse tópico, porque, no fundo, pegando aí pela última fala do Raul, é sempre uma questão de ter o poder de decisão do consumidor, né, do benefício e do custo, né, o que custa para ele aquela sessão de dados, né? E a internet, o mundo digital como um todo hoje, ele nada mais você vê comportamentos muito parecidos do que era a vida antes da internet, né? Então, quando você, né, ia na loja de bairro, você ia lá na padaria, você tinha aquela sua loja preferida, né, ou falando do banco, o teu gerente sabia o que você gosta, do que você gosta, do que você precisa, ele conseguia ali, naquela quantidade de informação que ele tinha sobre você, te sugerir as melhores coisas e te orientar aquilo que é melhor para você. Quando isso cresce, esse número de informação cresce numa
maneira absurda o que é a internet hoje, você precisa de uma camada de curadoria. E aí não é só de conteúdo, a internet como um todo. Se não tiver alguém para poder fazer uma curadoria, você simplesmente se perde. Você vai chegar para você, né, ofertas de produtos, né, publicidade no Facebook de uma coisa que não tem nada a ver com você, né? Então, de novo, volta para a experiência. Então, esse processo de curadoria, ele pode ser feito por um algoritmo, né, como numa visão de escala, ele pode ser feito por marcas, né, a marca que você confia, né, e aí pegando o ponto do Sérgio, né, muito linkado ao CRM, então a marca te entende, sabe o que você precisa e ela faz essa curadoria para você, ou você faz essa curadoria por amigos, né? Os amigos sabem do que você gosta daquilo e falam, olha, eu vi uma coisa aqui legal, eu tenho um produto bacana, então essa curadoria, ela precisa existir. Não, quando você não tem uma curadoria, ou você vai gastar mais tempo procurando aquilo, e tempo, né, em alguns mercados, para algumas situações, o tempo é mais escasso do que o recurso financeiro, ou você vai ter uma experiência muito ruim. O que é importante nesse processo é ter uma transparência muito grande, né, do lado das empresas, dizendo qual o benefício que o consumidor vai ter compartilhando aquele dado, aquela informação, e como ela vai usar, que é um pouco dessa camada do custo, né? E no final do dia, se a experiência for positiva, o consumidor tende a continuar. Se a experiência for negativa, ele tende... Isso não é uma questão do digital, né? O telefone, enfim, né, é usado como ferramenta de marketing há muito tempo. Eu recebo toda semana uma ligação de uma financeira que tem um número errado, procurando uma outra pessoa, me oferecendo produto. Eu já falei de tudo, que morreu, que não está aqui, que... Enfim, não adianta, os caras não tiram da base toda segunda e me interrompem numa reunião, é um número estranho, cada hora de um número. Então, assim, é um dado que eu não compartilhei, não sei de onde veio aquele dado, e está me trazendo uma experiência extremamente ruim, e ainda propago, né? Então, o fato é como a gente usa esse dado e se de fato ele está gerando uma experiência positiva para o consumidor. Se esse quadrante estiver positivo, né, essa relação custo-benefício, as pessoas tendem a continuar dessa maneira, porque o serviço personalizado é algo que a gente quer desde que surgiu qualquer relação com o vendedor. Todo mundo gosta de entrar na loja, ser chamado pelo nome, falar, não, Frontini, tá aqui, ó, o pão do jeito que você gosta, leva lá para tua esposa, separei. Quem não gosta de uma experiência dessa? E na internet, isso é praticamente só é viável se você tiver algum tipo de informação circulando. E eu gostei muito do ponto que o Raul colocou, porque quando se fala de dados, sempre se fala de um viés negativo, né? É do vazamento, é do uso inapropriado. Então, a segurança, né, a transparência, né, o poder de decisão e a segurança desses dados passam a ser os ativos mais importantes para que o consumidor conheça o benefício que ele vai ter e assim possa ter uma decisão, né, de como ele vai usar e para quem ele vai ceder esses dados, né? E felizmente a gente está avançando muito na legislação, seja no Brasil, seja no mundo, que de certa forma cria parâmetros comuns, né, para todas as empresas estarem da mesma forma atuando com relação a isso. Então, né, você responsabiliza, né, de uma forma que antes não existia, principalmente nessa questão de segurança, né, de privacidade dos dados, que ele está sendo usado exatamente para aquele fim que você concedeu. Né? Hoje no Facebook, no Instagram, você tem uma série de controles, você diz quem vê, para quem você compartilha, você tem todo o histórico ali do que é usado os teus dados nessa visão de transparência. Então, para mim, esses três aspectos de transparência, poder de decisão e segurança são fundamentais para que a gente possa criar experiências positivas e que o consumidor esteja consciente do que está sendo feito com a informação e com o benefício que ele está tendo. Pessoal, o debate está aquecendo, mas a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores. Esse evento todo, o acesso é gratuito, todos nós nos inscrevemos aqui gratuitamente, graças aos patrocinadores. Então nós vamos ter agora um intervalo. Não saia daí, assista os nossos patrocinadores, a gente volta já com mais conversa aqui entre a Luísa, o André, o Sérgio e o Raul, gente. Vamos lá, Dalgisa?
We started with computers. We didn't stop at computers. We didn't stop at storage or cloud. We kept going, working with our customers to enable a kind of technology that can guide an astronaut back to safety and help make a hospital come to you instead of you going to it. So when it comes to your business, you know we'll stop at nothing. Olá, nós somos a IDwall. Com a nossa solução All-in-One, você valida a identidade de seus usuários, faz a gestão de risco e atende às normas de compliance. É 100% simples, rápido, seguro e digital. Integre nossa solução via API ou SDK e configure de forma personalizada com as regras mais relevantes para o seu negócio. Acesse idwall.co e descubra mais. Uma revolução acontece quando as pessoas percebem que podem mudar o futuro. A tecnologia, os negócios, os trabalhos, as pessoas estão mudando. Estamos no meio da 4ª revolução industrial. A Salesforce pode ajudar você nessa transformação. Há 20 anos, estamos focados em um único objetivo: ajudar empresas a se conectarem com seus clientes de um jeito totalmente inovador. Salesforce, o CRM número 1 do mundo. How's the IT department liking the Now platform? Every time it takes care of something for us, we celebrate. How often does it? Got it. ServiceNow, the smarter way to workflow. Well, here we are again, at the beginning of everything. Hello, AI. AR. IoT. IE. The digital and total transformation of how we live, move, and work. Yes, we're all set to harness some extremely powerful ideas. And we say, giddy up. Change is our chance to make the world we want. Combining creativity, technology, and business, we can elevate the experience of everything for everyone. But this cannot be done alone, as there is no one person on Earth that can connect all these dots to create the bigger picture. Luckily, we're not one person. So, take charge of the change. And let's begin. Muito bem, então retomamos as nossas atividades aqui no Feed 21 e a gente vai dar continuidade àquela conversa. Então, mais uma vez com a palavra o moderador Frontini, é com você. Obrigado, Adalgisa. Pessoal, obrigado aí por estar nos apoiando, os patrocinadores. Sem vocês não seria possível esse evento. A gente já recebeu 8 perguntas para os palestrantes. Eles vão estar, ao longo aqui da nossa conversa, eles vão tentar encaixar a pergunta na conversa, mas também, se não conseguir, com certeza cada um vai dar um jeito de responder para vocês, tá bom? Então continuem fazendo as perguntas, é super importante a gente ter o feedback de vocês e principalmente ter essa interação. Nós vamos tentar no final, se der tempo, de fazer isso. Eu queria trazer agora um tema super importante que é relativo à plataforma. O que é plataforma, gente? Tem um estudo bacana do professor Fábio Jambiagi, ele escreveu um livro, O Futuro do Brasil, com vários economistas.
E tem uma economista que eu admiro muito, que é Ana Maria Baruffi. Ela comenta que plataforma são 3 tópicos super importantes. É o conteúdo que ela gera através de uma infraestrutura, são os dados que estão nessa plataforma e os processos digitalizados. Então, aqui uma plataforma você pode pensar tanto em gerar criação, plataforma da plataforma, como por exemplo o sistema Android, o sistema iOS, o próprio WhatsApp é uma plataforma de mediação, então o LinkedIn virou uma plataforma de mediação de trabalho, pessoal. E uma plataforma de varejo, onde a gente faz compras, Magalu, Amazon, até o próprio Shopping Fácil, que foi um dos primeiros do Brasil. E por que não a plataforma, e a Luísa vai tocar nesse assunto, de educação financeira ou de educação. E aí, Luísa, a gente passa para você então sobre esse tópico super importante, como é que a plataforma pode apoiar o consumidor nessa nova economia. Bom, eu acho que é um assunto muito pertinente isso, né? A gente fala desse tema de educação financeira e a próprio termo, ele nos convida talvez para um lugar mais da escola, né? De um currículo escolar, mas eu acho que aqui, acho que é muito importante a gente ter isso, né, desde cedo na escola, desde base para as crianças, para a gente aprender nessa educação financeira na sociedade que a gente vive, mas justamente como esse tema ele deve se conectar à plataforma, ao produto e à usabilidade, né? Como tu comentou aqui, né? A plataforma é conteúdo, dados e processos. Como essa educação financeira, ela precisa estar conectada com essa ideia do produto, da usabilidade, da geração de valor de um produto. Então, é pensar que a educação financeira ela precisa estar nessa usabilidade, na forma como eu interajo com esse produto, com esse serviço financeiro digital. Ele precisa me ajudar através da curadoria, através de uma usabilidade sem fricção, através de uma inteligência artificial que consegue me direcionar para fazer a melhor decisão financeira, né? Então, eu acho que a educação financeira, para mim, ela está muito conectada com tomar a melhor decisão, fazer a melhor tomada de decisão que a gente pode no momento do agora, né? Então, quando a gente fala de dados, eu falo dessa relação de uma construção de longo prazo. Aqui, quando eu trato de educação financeira e plataforma, eu acho que aqui a ideia justamente é no curto prazo. Como que eu consigo ajudar os meus consumidores no seu momento do agora a conseguirem tomar a melhor decisão e sentir, né, essa segurança que é, às vezes, bastante difícil da gente sentir que fez uma melhor decisão, e nada melhor do que a gente, como instituição financeira, para fazer essa curadoria, para poder direcionar as pessoas para o melhor produto, no seu contexto e no seu momento. Então, a gente sabe, como tu comentou no início, né, Marcelo, que não existe, a gente não tem a cultura no Brasil de um planejamento financeiro, não existe um prazer em planejar, e muitas vezes não existe a possibilidade de planejar a ideia, né, o cenário financeiro, a vida financeira. Então, a educação financeira ela não tem que ser algo que almeje somente o futuro, uma construção aí de uma aposentadoria, mas sim o momento do agora. Como que eu posso te ajudar a tomar essa melhor decisão, conseguir adquirir o melhor produto para o teu contexto nesse momento do agora. Então, acho que a minha fala, assim, ela traz um pouco essa urgência que a gente tem nos nossos tempos e como a educação financeira, através de plataformas de usabilidade, pode ajudar as pessoas nesse momento da urgência, no momento do perrengue, no dia de hoje, assim. Ô Luiz, aí a pandemia, é evidente, cada um de nós tem uma história triste, mais de 400 mil vidas que a gente aí perdeu no nosso país em relação a isso, mas ela trouxe um lado bom do consumo consciente. Então acho que a Luísa está trazendo isso na educação financeira também. Para muitos brasileiros é o consumo do próximo dia, o que eu vou comer só para o próximo dia, mas esse consumo consciente também faz parte de toda uma educação também que a gente pode, como serviços e plataformas, estar orientando o consumidor naquilo que o próprio André e o Raul falaram no segmento anterior, no módulo anterior, que o dado bem usado tende a favorecer o cliente.
Então, por que eu vou comprar esse produto que é mais caro se eu tenho um alternativo ou até prestar ou alugar? Saiu esse final de semana startups que estão sendo um sucesso, que estão alugando produtos para as pessoas, porque é um consumo consciente. Sérgio, como é que você pode colaborar com a gente e remeter a esse tema ligado ao consumo consciente? Acho que está no mute. Saiu, pronto. Eu acho que agora não estamos te ouvindo, Sérgio. Vou passar para o Raul. Sérgio, acho que teve aquele probleminha do nosso microfone. O Raul assume, aí você... Deu certo, Sérgio? Acho que agora sim. Agora veio, Sérgio. Então foi algum problema de novo aqui nas tecnologias, né? Eu acho que essa questão dessa parte da plataforma, né? E essa capacidade de aconselhamento, na verdade, a gente passa, na verdade, por eu diria que é um shift de modelo de negócio, né? Como a própria Luísa colocou, a gente tem que ajudar o nosso cliente final, independente do porte do segmento e do contexto dele, a tomar a decisão. Então, isso passa por uma mudança de modelo de negócio, né? Você tem que, a indústria financeira, ela tem que deixar de ser, né, os players que trabalham em serviços financeiros, e as plataformas estão buscando trazer isso cada vez mais, é deixar de ser um modelo transacional para ser um modelo de aconselhamento, né? A gente tem que mudar o modelo de negócio no conceito de que a gente não quer uma instituição financeira para cuidar apenas do nosso dinheiro, a gente quer uma instituição financeira para cuidar da nossa vida. Esse é o grande shift que eu acho que a gente passa quando a gente pensa nessa questão daqui de plataformas, tá, Frontini? E de novo, né, dados é a chave de tudo, o conhecimento da necessidade, a personalização, como a gente já colocou aqui, é a chave de tudo. Eu queria ilustrar rapidamente aqui, acho que 3 cases, que são cases que a gente tem desenvolvido em outras jurisdições, principalmente no mercado da Europa, que o mercado da Europa está na frente da gente, né, no regime de PSD2 já, desde 2019 teve um boom ali dos movimentos de agregação, essas plataformas de agregação que a gente já tem aqui no Brasil, mas que com certeza com o regime de Open Bank agora na fase 2 e 2021 a gente vai ter um boom também, e são cases onde que eles têm em comum, além da agilidade da implementação, né? Essa é uma implementação rápida em API, cloud-based, o leverage de dados, são cases onde você está buscando realmente entregar uma experiência, uma facilidade de uso logo no início e nos insights que você tem com as informações que são agregadas para o cliente final, né? Acho que cases que eu gosto muito de comentar é o da Box, que é o case da Caixa Geral em Portugal, para pessoa física, foi o primeiro agregador daquele mercado aberto para clientes e não clientes. Engraçado que metade dos clientes da plataforma são não clientes da Caixa. O NB Network, que foi a primeira plataforma do novo banco de agregação para PJ, que entrou também naquele mercado, e o Fundor do Rabobank na Holanda, uma plataforma também de PJ, focado em SME, e o que na verdade essas plataformas elas têm, na verdade, em comum, é gerar um diferencial forte no atendimento e no insight que é gerado para o cliente. Então, seja no PJ, um encaixe, um desencaixe, um notional pooling, seja no PF, entender a posse e mostrar para o cliente que existe possibilidades de posse que são diferentes, né? De produtos que são alternativos. Acho que tem um outro case também, quando a gente fala de plataforma, que eu acho bastante interessante entender, é o Banco Compartamos, no México, que toca muito na questão de inclusão financeira, né? Onde existe uma responsabilidade compartilhada no crédito, né? Então, são pequenos empreendedores que buscam desenvolver seus projetos e que a instituição ela libera um crédito que é compartilhado entre indivíduos, e esse crédito vai migrando de um empreendedor para outro empreendedor, e a base disso sendo fortemente a educação financeira, né? Então, assim, as plataformas cada vez mais, acho que consolidando um pouco o que já foi colocado aqui, elas geram novas possibilidades de modelo de negócio e, acima de tudo, elas geram a possibilidade de a gente estar criando um aconselhamento muito mais personalizado e trabalhando no foco daquela persona,
daquela realidade daquele indivíduo. Se eu estou falando de um cliente que ele é um ultra high, ou ele é um mass affluent, tem uma condição de vida diferente, eu tenho condição de desenvolver serviços que vão direcionar aquela necessidade e mostrar para ele opções de investimento, por exemplo. Mas se eu estou falando de uma camada de uma população mais carente, onde a educação ela é fundamental e necessária para o dia a dia, a gente vai trabalhar fundamentalmente na educação, dentro do contexto da educação. E aonde o produto financeiro, na verdade, ele deixa de ter importância. A importância é o conteúdo e o contexto que você está introduzindo para aquele relacionamento. Eu acho que cada vez mais as plataformas de serviços financeiros, a gente vai ter cada vez mais um boom disso e cada vez mais a questão do aconselhamento e de você estar levando a informação correta para o seu cliente final, sendo de extremamente relevante. Porque, como eu coloquei no começo, o que importa não é mais o transacional. O que vai importar agora é o aconselhamento que você dá para aquele cliente seu, sendo uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. É mesmo, Sérgio, o transacional numa visão de curto prazo e o relacionamento numa visão de longo prazo, e a gente vê aqui tanto o Nubank quanto o Facebook, né, na pessoa da Luísa e do André, o quanto que vocês têm essa visão corporativa mesmo de investir no longo prazo. Não é à toa que oferece serviços gratuitos, porque tem uma relação de longo prazo envolvida. Raul, como é que você pode contribuir conosco em relação a isso, né? Talvez gratuidade e relação de longo prazo. É possível isso, Raul? Eu vou dividir a resposta em dois, né? Um mais na linha do B2B e outro mais na linha do consumidor, né? Do lado do B2B, quando a gente fala de plataforma de serviços financeiros, me sinto à vontade de falar disso, porque é até um termo que você comentou, quer dizer, a ServiceNow se posiciona como uma plataforma das plataformas. A gente oferece uma plataforma de workflows digitais para poder viabilizar serviços digitais financeiros nas grandes plataformas do mercado, tanto para bancos como para fintechs. Interessante notar que eles têm nos demandado questões diferentes, bem diferentes. Os grandes bancos, eles têm sistemas produto core muito possantes que transacionam grandes volumes de negócio, mas eles estão muito mais preocupados hoje em olhar a jornada do consumidor, de cada persona. Eles dividem o seu público em várias personas que têm comportamentos diferentes, e nesse mapeamento fazer a integração com cada sistema legado, com cada sistema produto, para ter uma experiência fluida. Então, esse é um dos grandes desafios dos bancos nesse momento. Praticamente todos os nossos clientes bancos estão falando com a gente nesse sentido, e sem dúvida, é um desafio muito grande, porque sistemas produto, quando foram desenvolvidos, eles não foram pensados em ser integrados numa jornada. Do outro lado, as fintechs, elas têm, o que é muito saudável, têm nos procurado porque eles transacionam grandes volumes e, desde o começo, todas elas têm uma preocupação muito grande com regulamentação, compliance, né? Os modelos de regulamentação são diferentes em cada país, então temos clientes fintechs que cresceram para outros países, querem estar aderentes às regulamentações de cada país, querem monitorar o risco regulatório, o risco também operacional, porque eles desenvolvem muita coisa rápida em produção. Então, eles estão preocupados em estar 100% aderentes e ter não só os riscos locais de cada país, mas uma visão de risco global de toda a operação deles. Então, de um lado, o banco querendo transformar a experiência, e do outro, a fintech querendo garantir todo o poder de compliance, que toda a sua plataforma esteja compliance, né? São movimentos complementares e que dão a entender que começa a fazer sentido ter colaborações entre fintechs e bancos. Mas isso é assunto para outra conversa. E só para finalizar, trocando de chapéu aqui, falar um pouquinho de educação financeira também. Eu tive a oportunidade, como mentor, de conhecer uma plataforma financeira, a Quero Quitar, do Mark LaRue. Ele coloca credores, grandes empresas que estão querendo cobrar, e, do outro lado, os consumidores, né? O que acontece? No Brasil, normalmente, os credores passam por um call center, uma outra empresa que vai ligar, que vai ameaçar de botar o devedor num Serasa, numa situação ruim, e isso numa relação ruim, né? O Quero Quitar é uma plataforma digital que ela é o contrário. Eu quero
Eles querem habilitar a resolução daquela pendência financeira, colocando os dois lados com ferramentas dos dois lados para eles resolverem, gerarem refinanciamentos ou pagamentos de uma forma boa para os dois lados, e estão crescendo muito rapidamente. Na pandemia, eles cresceram mais de 300%, à medida que a população se endividou bastante. E interessante notar que à medida que esses clientes eles resolvem as suas dívidas, eles começaram a consumir conteúdo de educação financeira, para poder não cair de novo no mesmo problema. Então, eles criaram a Quero Renda, que é um site similar para poder ensinar os clientes a não caírem, e quando caírem, resolver de uma forma boa, e não usando juro do cheque especial ou cheque do cartão de crédito, que são os juros mais altos do mercado. E aqui o Raul, André, trouxe a relação, que pode ser dicotomia não, mas a gente sempre entende que é colaborativa entre as grandes empresas globais, as Big Techs, e ao mesmo tempo a indústria financeira e outros parceiros, como trabalhar colaborativo em prol do consumidor. E eu tenho certeza aqui que o André tem vários exemplos para compartilhar conosco de quanta coisa que o grupo Facebook faz em relação a isso, André. Não, obrigado pela deixa. E voltando num ponto que você falou, Frontini, né, da definição do conceito de plataforma, né, conteúdo, dados e processos, eu acrescentaria aí dentro de conteúdo a forma, né, como esse conteúdo é passado, e como que as marcas constroem uma relação de confiança em cima desse conteúdo, né? A gente vê muitas pessoas, né, que começam a criar canais no Instagram, no Facebook, e começar a explicar finanças de uma maneira super simples, ali, despretensiosa, mas que consegue criar uma conexão muito forte pela forma, pelo conteúdo, né, pela forma simples de transmitir o conteúdo, pelo conteúdo em si que ela está transmitindo, que é super pertinente, mas principalmente porque gera um elo de confiança, né? Lá no começo desse painel, a gente começou falando da importância da curadoria. Então, é uma forma também de entregar no momento certo para a pessoa certa aquilo que ela está precisando. E aí, falando de forma e como que isso acontece nas nossas plataformas, tem dois exemplos super legais. Aí, primeiro falando de educação, uma perspectiva um pouco mais ampla, e depois a gente entrar um pouco na perspectiva financeira e empresarial. Nessa mais ampla, a gente teve algumas iniciativas junto com o Ministério da Educação para fazer simulados do Enem dentro do Messenger, por exemplo. Então, as questões ali de múltipla escolha eu ia passando, e era um bot, então o aluno poderia estudar ali a qualquer momento que ele estivesse no bot, estava, né, esperando alguma coisa, estava, enfim, né, no momento ali de tempo ocioso, ele vai lá no bot, vê uma questão aleatória, ele responde, se a alternativa estiver correta, o bot já responde, dá um parabéns, se estiver errada, ela já vem com conteúdo. Isso passa por um processo de aprendizagem muito, muito dinâmico, num formato muito interessante, enfim. A gente pegou essa experiência e transportou ela para a experiência empresarial. A gente falou aqui, né, também, né, no começo desse painel, que a pandemia, como um todo, acelerou muito os negócios digitais, né? Aquele pequeno empreendedor que viu a lojinha dele fechada, ele correu para vender no Instagram, no WhatsApp e por ali foi. E nesse primeiro momento, né, quando ele montava a loja, que ele montava ali aquela primeira, né, experiência digital dele, a gente fez uma parceria com o Sebrae para ajudar esse empreendedor individual para disponibilizar conteúdo sobre como montar a tua loja na internet, como ter uma presença na internet, e aí também com assuntos financeiros, né, voltados para PJ, gestão de fluxo de caixa, né, questão, né, como é que você calcula juros, e aí você vai de módulos até mais avançados, mas uma perspectiva muito linkando todos esses fatores, muito contextual, né, entendendo que é aquele momento, que é importante, uma forma e um conteúdo que é adequado para aquele empreendedor, e fazendo isso de uma maneira muito interativa, muito, muito dinâmica, né? E aí, desse fato, construir um elo de confiança, que é de uma plataforma, né, do Sebrae, enfim, é um conteúdo que tem esse propósito e não necessariamente comercial. E de forma, André, vocês entendem muito, porque tem até as diversas gerações. Eu sou da geração Facebook, mas as minhas meninas são da geração Insta, e eu prefiro a forma do Face versus a do Insta, mas de forma vocês são muito craques e bem ponderado mesmo, você trouxe esse quarto pilar aí de uma plataforma que é a forma. E aqui, Raul,
a gente vai pedir para você contribuir um pouco. Está se falando muito do Open Bank, no primeiro painel também os colegas debateram sobre isso. O Banco Central está fazendo algumas jornadas de implantação com o mercado do Open Banking, e a gente sabe que, bom, não basta também só ter meus dados compartilhados. Como é que vai ser essa forma que eu acho que o André ressaltou, o próprio, como a Luísa também falou, o meu dado não é transacional, tem que ser uma construção de um relacionamento, e o próprio Sérgio também destaca isso. Então aqui, Raul, comenta um pouco para a gente, porque a gente sabe que tem muitos dos colegas aqui que estão assistindo, que estão correndo para poder implantar no prazo lá as questões de Open Bank, que vai ser bem importante para o consumidor brasileiro. Mas será que o consumidor brasileiro ainda sabe ou vai entender o que é o Open Bank? Raul, compartilha conosco. Acho que é uma jornada, né? Como você falou, é um assunto bem amplo, eu vou tentar resumir aqui dentro do tempo de resposta, né? Vou tentar resumir conceitualmente, né? Então, o Banco Central criou uma regulamentação para ter o compartilhamento seguro de informações de clientes em entidades financeiras, ou mesmo de fazer transações com startups, como fintechs, ou mesmo entidades não financeiras, né? Como um varejista, um e-commerce, por exemplo, né? Com isso, você sai daquele modelo vou chamar assim, vertical, que é o banco oferecendo os seus próprios produtos para somente seus clientes, para um modelo de ecossistema, um modelo de rede, onde você tem múltiplas instituições gerando produtos e serviços financeiros sob regulamentação do Banco Central. Você aumenta a concorrência, aumentando a concorrência, você reduz os preços, os custos, e uma forma muito inteligente de você trazer acesso a mais produtos, a mais pessoas, mais empresas, e com isso, como você sabe, os produtos e serviços financeiros como o crédito são o combustível que o país precisa para crescer, para acelerar o crescimento. Então, o Open Bank vem muito boa hora, ele tem benefícios. Dando um exemplo aqui para o cliente, como cliente, né? Podemos dizer que o Open Bank é uma plataforma de 3 lados. O lado do cliente, ele passa a ter, por exemplo, a possibilidade de consumir produto financeiro não diretamente do banco, de uma instituição. Então, ele pode entrar num site de e-commerce e, em vez de receber o padrão lá, você pode parcelar em 10 vezes no cartão. Essa empresa ela pode ter acesso, se o usuário consentir, aos dados daquela pessoa, gerar um produto financeiro na hora. Para você, Raul, vou te dar um parcelamento especial com taxa de juros mais baixo, customizado na hora. Uma plataforma digital de venda e compra de carros pode oferecer isso para ter múltiplos serviços de empréstimo, viabilizar a compra, e depois de comprar, múltiplos serviços de seguro do carro. Então, o consumidor, Fontini, respondendo a sua pergunta, ele vai ter essa jornada de aprendizado a trabalhar com múltiplos produtos, né? Ele também tem benefícios para os bancos, né? Os bancos, fazer uma analogia com a Apple e a Apple Store, ele vai usar o conhecimento, a inovação e os recursos de terceiros, como desenvolvedores, como fintechs e plataformas de e-commerce, para desenvolver novos usos dos seus produtos financeiros. Então, ele agiliza o desenvolvimento de novos usos sem gastar recursos internos. Ao mesmo tempo, muitos bancos, pensando igual a Apple, estão falando em montar marketplaces, onde você vai ter todas essas aplicações desenvolvidas dentro do seu espaço, do seu mobile bank, então expandindo o uso de produtos financeiros, usando os recursos de terceiros, e possivelmente está previsto no modelo, quando você tiver transações, você cobrar por isso, você ter modelos de monetização. Então, por essas 3 características, o banco sai ganhando também. E, por fim, os desenvolvedores, as fintechs, os sites de e-commerce, varejistas, vão poder contar com produtos financeiros robustos, sem ter que contratar gente, sem ter que levar o tempo para desenvolver, sem ter que se preocupar pelas questões regulatórias. Ele diminui o time to market para acessar o mercado e consegue também, com isso, consumindo os serviços de banco, ser mais agressivo na oferta de novos produtos para os seus clientes. Para finalizar aqui o ponto, então eu já falei dos conceitos, dos benefícios, o que os clientes nossos, tanto do lado de fintech e bancos, estão preocupados agora. Os volumes, né? Existem pesquisas, semana passada o Valor Econômico mostrou que na Inglaterra, que já está bem mais avançado,
estão se gerando por mês 700 milhões de transações de Open Banking para um universo de 50 milhões de contas. O Brasil tem muito mais conta, só que o Brasil está muito mais atrás. Comparando na mesma época que a Inglaterra, a gente está fazendo 4 vezes mais transações lá no comecinho do processo. Imagina quando chegar nessa fase tendo 2,8 bilhões de transações. Vocês vão falar, não, mas o sistema core estão preparado. E onde está o problema? O problema está quando tiver problema. Porque no sistema vertical, quando dá o problema, você manda um WhatsApp para o seu gerente de conta, ele liga para alguém de cartões, de financiamento, para poder resolver o problema. Agora, imagina no Open Banking, que o cara está lá no e-commerce, o cara está fechando a venda do carro e não chega a aprovação do empréstimo, não chega a apólice de seguro para ele sair confortavelmente do carro à concessionária. Então, nessa hora, vai ter que ter automação dos back-offices, que hoje são o lado menos automatizado, menos digitalizado das empresas. E muitos clientes têm nos procurado para aumentar a digitalização e oferecer isso como parte do seu processo de Open Banking. Acho que cumpri o prazo aqui, né? E aí, Raul, que cumpriu sim, Raul. Pessoal, a gente tem um prazo porque o assunto tem muita coisa para falar, então os nossos colegas, eles têm um contadorzinho aqui que ajuda a monitorar o tempo que nós falamos. E aqui, o Raul trouxe um tema, o que é uma empresa nativo digital e o que são empresas que surgiram do mundo real, mas evidentemente com toda essa transformação, nós comentamos no começo sobre o celular, que empoderou, entre aspas, o nosso consumidor, porque tem acesso a tudo. E aqui é um tema muito relevante, que todos estão curiosos, né? E André, a tua participação aqui é super importante. Então, a organização Facebook, mas a gente no Brasil fala muito de WhatsApp, mas é tudo o que vocês fazem em relação a isso. Evidentemente, em alguns mercados já não se fala em Open Banking, fala em Open Finance, o próprio Roberto Campos, presidente do Banco Central, citou isso, mas na Austrália já se fala em Open Data. Então, cada vez mais, isso amplia o escopo do dado do cliente, que permite, então, empresas não financeiras, por que não elas estarem abrangendo muito mais o escopo, porque elas também têm acesso a muita informação. Nesse sentido, André, compartilha conosco a estratégia que vocês têm mundialmente em relação a isso. Legal. Obrigado, Frontini. É interessante a gente colocar um pouco como que é a mentalidade, né, do Vale do Silício, né, que é uma mentalidade muito de testar e aprender, mas identificar muito como que o consumidor está se comportando, o que ele está querendo e atender rapidamente a isso. Todo mundo conhece, né? Recentemente a gente voltou ao ar o pagamento através do WhatsApp, né? Um iniciador de pagamento, mas antes do produto em si, por que isso começou? A gente começou a perceber que as pessoas faziam pagamentos através do WhatsApp, às vezes de uma maneira não segura. Pessoas que tiravam foto do cartão de crédito, tiravam ali, passavam uma informação financeira. A plataforma ela é segura, é criptografada de ponta a ponta, esse dado não vaza, mas você não sabe o que a outra ponta está fazendo com isso, né? Se ela encaminhou aquela informação financeira para um terceiro, para um quarto, enfim, né? As pessoas não têm o controle do que é feito lá na outra ponta. Então, aí surgiu a ideia da gente fazer o WhatsApp, o pagamento através do WhatsApp, seguindo os rails tradicionais de pagamento do mercado financeiro e fazendo isso de uma maneira extremamente segura. E quando a gente olha para a chegada do Open Banking, né, do Open Finance como um todo, como que, de novo, volta naquele conceito que a gente estava falando, né, das pessoas serem os reais proprietários do dado que ela gera, que ela tem, né, e conhecer para onde, para quem e como que vai ser usado e o benefício que ele vai ter. O Open Banking é um grande exemplo disso, de que se você compartilhar e aquilo tiver um uso positivo para você, te trazer um benefício, ele vai ser utilizado. E a gente vê um papel grande também nesse processo de inclusão financeira, né? Eu comecei dizendo que existe uma internet verde no Brasil, que pessoas que só utilizam o WhatsApp. E a gente acompanhou, né, durante muito tempo o desafio dos bancos para poder digitalizar os seus clientes. Você ia até um determinado momento, né? Você conseguiria digitar uma camada, aquela outra camada que faltava, nem com muito esforço, nem o gerente do banco instalando o aplicativo ali do banco para ele usar, essa pessoa não utilizava. Quando o WhatsApp apareceu com essa alternativa
aparece como alternativa, você tem uma capacidade de inclusão muito maior, né? Então, esse é um aspecto da inclusão e de uma empresa não financeira entrando nesse mercado, da perspectiva, né, da usabilidade. Mas tem uma outra camada grande também, que o varejo faz um papel super importante, que é de dar acesso, promover a inclusão financeira de pessoas que talvez só teriam através, né, daquela oferta ou de todo aquele histórico de dados também, de entendimento que o varejo teve daquela pessoa, e consegue aí também oferecer produtos e serviços para essa camada nova. Mas, em qualquer que seja esse aspecto, uma característica que é comum é uma alicerce muito grande na inovação, na tecnologia e no entendimento do que o cliente, do que ele está precisando e do que ele quer, né? E a hora que você descentraliza, né, a gente passou por um momento, né, de concentração, né? Se a gente olhar dados como todos, os dados eram muito centralizados, depois você começa a descentralizar esses dados, eles estão em várias fontes, e depois você começa a ter um efeito de rede, que é exatamente o que o Open Bank quer. Então, como é que é essa descentralização que acontece de dados? Eu consigo criar um efeito de rede, né, na associação desses dados, né, vem para uma camada que o consumidor decide, né, quem vai se utilizar desse efeito de rede, e com isso ele consegue ter coisas que talvez ele não teria no modelo tradicional, né? Da mesma forma que o WhatsApp agora tem um potencial enorme de trazer, né, para o mercado formal ou para trazer toda essa movimentação para uma formalidade de pagamentos, né? O Open Bank tem essa oportunidade também, né, de trazer novos serviços para essa camada que até hoje não foi atendida, talvez muito por decisões de negócio, mas também muito por limitações que o próprio sistema financeiro tinha para que empresas e pessoas tomassem a melhor decisão, né, de qual público atender, com que produto atender, e o cliente o inverso dessa equação, né? Aonde escolher e por quê e qual é o melhor produto para ele, né? Isso, linkado com o capítulo que a gente falou anteriormente de educação financeira, tem realmente um potencial enorme da gente transformar o Brasil e promover uma inclusão financeira que é, sem dúvida, uma alavanca muito importante para todas as outras inclusões sociais que a gente ainda precisa fazer nesse país nosso. André, e o sucesso do WhatsApp é o teu sucesso, que saiu uma pesquisa que no Brasil o WhatsApp tem a maior penetração em relação a todos os países onde o WhatsApp atua. Então, parabéns, porque você também está há muitos anos aí contribuindo para isso, nessa facilidade, como você disse, a forma. E aqui, Luiz, a gente sabe, o André trouxe alguns momentos isso, o próprio Sérgio também destacou, o quanto que na praticidade, e você tem ressaltado muito isso, na usabilidade, quanto mais simples e a linguagem do cliente for, maior vai ser esse relacionamento. E acho que aqui você tem muito a contribuir conosco para compartilhar. Então, quanto também o Nubank começou como uma empresa não financeira e agora já é banco, já é tudo, já está tomando uma dimensão também de uma grande Big Tech pelo tamanho que vocês estão abrangendo em vários mercados. Compartilha conosco um pouco esse também do não financeiro, o quanto que ele tem influenciado o consumidor nos serviços financeiros, Luiz. Eu acho que quando a gente fala de, né, retomando aqui o tópico de empoderar os consumidores e empoderar, como o Sérgio trouxe, né, na outra fala, não é só mais a expectativa do consumidor, não é só mais cuidar da sua vida financeira, né, cuidar do seu dinheiro, mas sim cuidar da sua vida. Nesse sentido, as empresas não financeiras ganham um protagonismo gigantesco, como falou, né, do WhatsApp. O WhatsApp é a internet. Eu ousaria dizer que a internet no Brasil é o WhatsApp, né? Ela é verde realmente. A gente está ali conhecendo todo esse universo e podendo tem uma alavanca, acho que tanto ou quanto maior que o Pix, nessa inserção rápida que foi o pagamento pelo WhatsApp. Então, eu acho que mostra a potência de empresas que não são desse segmento, mas mostram como a sua capilaridade, a sua popularidade como empresas não financeiras tornam isso, catapultam, inclusive, a sua possibilidade de estar no mercado, porque a gente sabe que esse universo financeiro as pessoas têm ali um pé atrás. Claro que o Nubank, eu acho que é uma marca que consegue estar na frente, na vanguarda, sendo um banco não banco, e é por isso que as pessoas gostam e amam tanto essa marca.
Mas aí eu queria trazer aqui três empresas que eu acho que me chamam muito a atenção e que estão fazendo um trabalho excelente nesse sentido. Uma é a Magalu, que tem muitos cases, é uma colecionadora de cases, mas quando ela cria o parceiro Magalu, logo no início da pandemia, ela criou essa plataforma onde consumidores puderam deixar de ser só consumidores e viram empresas, viram produtores, ou seja, a própria Magalu cria uma plataforma, um novo modelo de negócio, onde os próprios consumidores podem vender artigos e produtos da Magalu, e também entre uma semana teve uma explosão de inserção de novos usuários, onde rapidamente, em 3 minutos, as pessoas conseguiam criar a sua loja online, aí também em forma, em conteúdo, com uma didática muito incrível para poder dar acesso a essas pessoas, empoderá-las nesse momento de fragilidade. A outra empresa que também vem se destacando é um e-commerce, que é o Mercado Livre, que cria então a sua carteira digital, que é o Mercado Pago, e vai trazendo tanto as duas partes, né, tanto os lojistas quanto os consumidores, para poder ter essa possibilidade de transação, possibilidade financeira com produtos super competitivos, e o Mercado Crédito, né? Cria o Mercado Pago e o Mercado Crédito, e hoje podendo parcelar os produtos, novas possibilidades de produtos financeiros para esses dois lados da cadeia. E, finalmente, eu acho que o WhatsApp eu não vou falar, porque eu acho que já está aqui claro, eu acho que é uma empresa modelo nesse sentido de empoderamento, de acesso, de sinônimo de internet no Brasil, de vanguarda para esse Brasil diverso que a gente já comentou aqui. Mas eu gostaria de falar sobre o Spotify. Eu acho que o Spotify é uma empresa que volta e meia, quando a gente pergunta para os consumidores, né, que empresa que vocês gostam, que empresa que é modelo, eu acho que o Spotify ele é uma empresa que consegue criar essa relação de dados e consumidores, uma empresa que é totalmente on demand, que toda hora está construindo novos produtos, nova relação, uma inovação, em que tu vai vendo o teu dado, né, o que essa transação de dados vai gerando para ti, como um consumidor de uma empresa aí não financeira. Então, destaco aí essas três empresas que me chamam a atenção, a partir, claro, do olhar aqui do consumidor que eu tenho diariamente. E como um consumidor, uma experiência do consumidor interfere na nossa expectativa. Você falou do Spotify, eu recebi esse final de semana uma playlist de um amigo que eu sempre queria, ele gravava para mim em pendrive, as músicas de rock e tudo, e aí ele mandou na playlist e falou, Frontini, ficou muito mais fácil agora, né? Então, impressionante como uma experiência. Aí eu fico, né, Sérgio, eu te pergunto, a gente sabe que os bancos têm uma questão de regulação, de confiança, de capital intensivo, que também isso, a sociedade ao longo do tempo exigiu que tivesse segurança em função de diversos problemas aí do passado. Então, esse não é uma dicotomia empresa não financeira e bancos. Tem muito espaço para colaboração, porque tem seus papéis, a própria sociedade quer saber, bom, no final das contas, você tem um banco central que está com o olhar da sociedade sobre isso, regulando, olhando para ver se está tudo em linha. Enquanto que serviços financeiros, como são muito abrangentes, não é o caso, né, Sérgio? Acho que você podia compartilhar um pouco aqui conosco, um pouco aqui nessa reta final do nosso painel, pessoal, teria muita coisa para a gente falar, mas o Sérgio vai dar uma palavra e depois a gente faz um wrap-up bem rapidinho aqui com os outros 3 colegas. Maravilha, Frontini. Acho que você colocou bem, assim, a gente tem um ambiente regulado, né, mas que hoje é mais flexível, se a gente comparar com 10 anos atrás, né, e acho que a gente vive um boom de entrada de novos players de mercado, mas eu acho que ele é um movimento que não é um movimento só de outros players de mercado, de outras indústrias querendo tomar ou pegar uma fatia de serviços financeiros, mas é o movimento inverso também. Serviços financeiros buscando pensar como que eles também expandem as suas cadeias de valor e os seus serviços, né? Porque hoje, na verdade, todos entendem que para você conseguir ter a fidelidade do cliente, você tem que ter uma plataforma mais completa de solução, independente do segmento, do público, da cadeia de valor que você está inserido, né? E acho que serviços financeiros têm um contexto a mais, Frontini, que cada vez mais com esse aumento de competição, os potes de receita comuns e tradicionais, eles ficam mais curtos,
né? Eles ficam ali muito intensivamente sendo explorados por diversos players. Então, hoje é muito comum a gente estar conversando com players de serviços e financeiros, de não serviços financeiros, tá falando de Beyond Banking, né? Então, assim, como é que eu consigo estender serviços financeiros, unir cadeias de valor e players de diferentes mercados para criar, no final das contas, uma solução para o indivíduo, né? E isso passa por vários itens e exemplos que a gente está conversando aqui e está dando, né? Acho que os exemplos que a Luísa deu, da Magalu, por exemplo, são exemplos muito, muito interessantes que nós temos. Acho que esse exemplo de solução, eu gosto muito de usar o exemplo da ANELS, né? Que é uma plataforma de segurança residencial de UK. Na verdade, quando você faz um seguro residencial, você está buscando segurança para sua família. Eles entenderam isso e construíram uma plataforma onde você reúne o serviço de monitoramento, você reúne a segurança, você reúne o seguro e você coloca tudo isso de uma forma de um bundle de produto, onde que, na verdade, o que você está consumindo é uma facilidade, é uma solução, na verdade, né? Então, acho que isso, cada vez mais, as plataformas vão buscar, e aí seja player financeiro, ou seja, player não financeiro, as plataformas elas vão buscar, na verdade, entregar uma solução diferencial para o cliente, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, dentro de uma cadeia de valor, dentro de uma necessidade, dentro de uma jornada. Eu acho que, na verdade, o serviço financeiro, ele fica na verdade, não percebido, né? Ele faz parte de um processo de uma aquisição ou um processo de uma compra e, na verdade, o que importa no final é a solução que nós, indivíduos, vamos estar recebendo daquela plataforma, né? Acho que a indústria está passando por essa transformação cada vez mais forte, cada vez mais latente, né? E a gente vai ver muitas vezes o player não financeiro atuando como um player financeiro e o player financeiro atuando como um não financeiro e vice-versa, né? Então, acho que isso é a beleza do mundo de transformação que a gente está vivendo e que está acelerando cada vez mais no nosso mercado, e o Open Banking com certeza vai ser um exponencial disso daqui no Brasil. E cada vez mais, né, Sérgio, o consumidor, ele se empodera, impressionante, com esse acesso universal. Eu lembro a primeira vez que eu acessei a internet e pude ver dados de outros países, e falei, que absurdo, como é que eu posso agora ter acesso a tanta informação do mundo? Então, Luísa, para a gente estar encerrando, fazer uma despedida, eu pediria aqui para cada um dos nossos colegas aqui, começar com a Luísa, para fazer um fechamento aqui do nosso painel. Luísa. Bom, gente, queria agradecer a todos vocês, Marcelo, o Sérgio, Savione, o Raul, pela conversa. Eu espero que a gente tenha inspirado, como eu falei aqui no início do caminho, eu acho que estamos vendo os consumidores se empoderando, a pandemia tem esse reflexo na digitalização, isso é um caminho certo e nesse sentido um caminho único, né, assim, do crescimento disso exponencial, mas eu acho também que a gente tem aqui muitas mentes e muita capacidade de fazer mais, de fazer melhor e de oferecer mais autonomia financeira, mais sustentabilidade financeira. E aqui fica a minha provocação para a gente nos nossos dias, nas nossas conversas, no nosso trabalho do dia a dia, ir em frente, ir além e poder fazer cada vez melhor para os consumidores, para a vida dos brasileiros. Queria agradecer a todos vocês. Obrigada. Luiz, esse de ir além, você lembrou do Buzz Lightyear, né? Ao infinito e além. É um dos temas aí que sempre quem gosta de espaçonave e tudo, e a gente tem acompanhado isso. A China acabou também de botar uma nave lá em Marte. Raul, o que você tem aí que colaborar com a gente nesse finalzinho? Eu acho que a gente teve oportunidade aí, né? O André, a Luísa, o Biagini, as suas perguntas aí, Frontini, de ver vários aspectos que estão transformando o setor financeiro um dos maiores caldeirões de ebulição de novidades no mundo e no Brasil, né? Aspectos regulatórios, aspectos de empoderamento do cliente, aspectos de novas tecnologias, mas no final, como a Luísa comentou, no final do dia o mais importante é a gente transformar a vida das pessoas para uma vida melhor, né? Seja ela no ambiente de trabalho, seja no ambiente pessoal, dar mais oportunidade e ter uma preocupação social nesse país enorme que a gente tem. Então,
para quem não está nesse mercado, nunca teve um melhor momento para quem gosta de transformação de estar aqui no mercado financeiro, ajudando a fazer todo esse processo. O André gosta tanto de transformação que até, né, André, você cuidava dos financeiros, agora no Facebook você está cuidando de outros segmentos tão intensos quanto, né, André? Compartilha conosco aí esse fechamento. Um abraço, André. Agora, buscar transformação também no varejo, que tem sido o grande piloto, aí, principalmente nas questões financeiras, né? Todo esse tema de inclusão que a gente colocou. Primeiro, agradecer a todos vocês pela riquíssima conversa, é sempre muito bom, é pena que fica sempre esse gostinho de quero mais. Para fechar, eu diria que toda a evolução do digital, da digitalização, ela traz uma série de benefícios, né? A gente fica imaginando como a gente teria passado, né, ou vivenciado todo esse momento da pandemia se não fosse todos os canais digitais e toda a presença digital e tudo que facilitou, né, desde o empreendedor até as nossas conexões pessoais também, né? E o meu convite aqui é para a gente ter sempre em mente que o digital ele não precisa necessariamente afastar as relações humanas ou os canais digitais não precisam serem necessariamente frios, né? E que a gente pode trazer muito através da mensageria como um todo também, essa personalização, mas também esse lado humano que a gente tinha lá no balcão da padaria do bairro e trazer essa experiência também através do digital. E eu tenho certeza que a gente vai sair melhor de todo esse momento aí e principalmente em termos de Brasil, continuar liderando as inovações no capítulo financeiro, né, e toda essa robustez que a gente tem aí com instituições, né, sejam privadas, governamentais e, enfim, de tecnologia também. Muito otimista aí com essa transformação. E o digital trouxe os memes. Os memes ajudam a gente a tanto entender as coisas, às vezes num pequeno GIF a gente entende muito mais do que 1000 palavras. Então, realmente o digital é um avanço até no entendimento, né, Luísa, na comunicação entre as pessoas. Sérgio, você ficou com a chave de ouro aí para encerrar, Sérgio. É uma honra, na verdade, né? Primeiro, agradecer de novo a participação aqui no painel e os comentários, acho que de todos os participantes aqui, também as suas perguntas, Frontini, foram assim, de extrema valia. Acho que a discussão aqui é fantástica. Acho que a gente ficaria a manhã toda aqui, na verdade, conversando e batendo papo sobre o assunto, porque acho que cada tópico desse, ele é tão amplo e dá tanta possibilidade da gente explorar sobre as diversas óticas e a experiência que cada um e cada companhia que traz na mesa, ela é fantástica. Eu espero que o público tenha aproveitado bastante todo esse painel. Acho que a minha palavra final, acho que a gente falou bastante, a gente conceitualizou muito bem questões extremamente importantes, mas acho que o grande ponto aqui é o foco do fazer, né? Como que eu transformo todo esse conceito em realização, né? Então, realmente buscar, experimentar tudo isso que a gente está fazendo e realizar tudo que a gente está dizendo aqui, né? Segmente os seus clientes, personalize os seus clientes, use os dados nisso, dê ferramenta para o seu cliente para ele poder se sentir empoderado na sua decisão, na sua simulação, para ele entender o que ele está comprando, reveja a jornada, faça isso uma jornada mais simples e mais direta no consumo. Porque no final, nós como consumidores, que somos, né, representando aqui empresas, mas também somos consumidores, a gente quer uma experiência realmente diferenciada, personalizada, seja no mundo físico, seja ela no mundo digital e completamente conectada, multicanal. Acho que a importância do foco do fazer, ela é muito importante e não é um processo rápido. A gente sabe que é uma jornada mesmo de transformação e de evolução que todos nós a gente está passando e que a gente tem que acelerar nesse sentido de uma nova sociedade. Com certeza, essa vai ser a gente está vivendo só a ponta do iceberg, né, Frontini, de toda a transformação que a gente vive hoje. E que bom que estamos com isso vivendo. Sérgio, obrigado. Luísa, Raul, André, olha, muito gostoso estar com vocês. Dalgisa está com você e, pessoal, à tarde tem um conteúdo super intenso, ela vai mostrar aqui para todos os próximos eventos aqui, o cronograma, a agenda de hoje, né, Dalgisa? Obrigado, hein, gente, pela participação. Obrigado. Exatamente, Frontini. Bom, nós é que agradecemos, né? Aliás, não só a você, Frontini, mas também ao André, a Luísa, ao Raul, o Sérgio, nesse segundo painel que a gente acabou de encerrar aqui nessa manhã, nesse que é o primeiro dia do FID 21. Fica aqui, inclusive, o nosso pedido para que você aproveite esse instante e avalie esse painel que a gente acabou de acompanhar para que possamos, pautados por esse retorno, aprimorarmos este evento. É muito fácil, muito simples e jogo rápido. Logo abaixo da tela de transmissão tem o ícone avaliar, a gente conta com a sua colaboração. E mais uma vez, não deixe de visitar a seção de Virtual Networking.
para não só interagir, né, com os patrocinadores, mas para ter acesso a conteúdos exclusivos. E além disso, também é possível agendar reuniões para conhecer aplicações inovadoras de tecnologia no mercado financeiro. Bom, nós retornaremos então, já que vamos falar de agenda, às 14 horas com o painel Tecnologia Equalizando o Jogo. A gente se vê já já. Um bom almoço para você, bom apetite e até mais tarde.